Se você está buscando ser mais produtivo, se você já cansou de perder tempo ou gastar energia em coisas que não são importantes no seu dia a dia, esse vídeo aqui é para você, porque aqui eu vou ranquear os 13 métodos ou técnicas ou hacks de produtividade, né? Chame como você quiser chamar. E eu vou colocar eles, né? Vou listar eles nessa tier list aqui, ó. Então, aqui eu tenho 5 ranks, tenho indispensável, essencial, o útil, situacional e o inútil, que não serve para nada. Então, o indispensável é aquele método que ou eu faço todo dia ou eu tento fazer todo dia, né? Porque eu sei que eles funcionam perfeitamente e sempre funcionam. Então, você vai ver que tem os níveis aqui de funcionalidade, né? Principalmente. Aí tem os essenciais, que são também muito bons, são quase indispensáveis, só que tem alguma coisinha que dá uma barrada neles ali. Aí tem os úteis, né? Tem os que são simplesmente úteis, que também podem ser situacionais, só que eles são muito bons para você usar, só que eles estão ali na média ali. Então não é nem indispensável, nem muito bom e nem ruim, né? Vale a pena de usar. E aí tem os situacionais, né? Que eles dependem de algum fator, de alguma coisa externa ali para funcionar. Então eles podem até ser bons, mas depende de alguma coisinha. E tem os inúteis que não vale a pena e você precisa correr deles. Eu vou, claro, né, me basear muito na minha opinião, né, no que eu já usei, no que eu uso todo dia, né? Tem uns que eu uso todo dia aqui, tem uns que eu não uso, tem uns que eu já testei, já usei. Então eu vou basear muito na minha opinião, mas também eu vou basear em coisas que eu estudei, coisas que eu sei, né, que eu li de livro, coisas que eu sei que funciona, que não funciona. Então você vai ter ali tanto a minha opinião quanto uma análise um pouco mais geral, mais objetiva aí sobre cada método, né? Então vamos começar com o famosinho aqui, né, o Pomodoro, que muita gente já conhece, né? Você provavelmente conhece, você já usou ou já testou o Pomodoro, porque ele ficou realmente muito famosinho aí, acho que, sei lá, faz uns anos, talvez na época da pandemia, né, que o pessoal começou a trabalhar muito de casa, e aí em casa você precisa ter esse tempo, né? Você precisa tanto buscar focar mais nas coisas, porque é difícil de você focar em casa, né? Às vezes tem cachorro, tem criança, tem gritaria, um monte de coisa, vizinhança maluca, e aí você precisa ter uma noção de como que você usa o seu tempo e a sua energia no geral. Então, Pomodoro, para quem não sabe, é quando você trabalha por um período e faz uma pausa por outro período, e aí você faz sempre esses blocos assim, né? Então, você trabalha por, sei lá, 30 minutos e faz uma pausa por 10 minutos. Aí você faz isso até você fazer 4 desse grupo de trabalho, de tempo de trabalho, tempo de pausa, e aí você faz uma pausa maior no último trabalho que você fez. Então, basicamente esse é o Pomodoro, você fazer ali, trabalhar um tempo e pausar um tempo. Eu usei muito Pomodoro na época que eu tava trabalhando numa agência, que tinha muita coisa para fazer, eu tava quase enlouquecendo, ficando maluco, burnout, fudido, e eu precisava ter essa noção de como que eu usava, né, como que eu usava a minha energia, como que eu dava uma espairecida, né. Acho que o mais importante do Pomodoro é a espairecida que você consegue dar no meio do seu dia ali. Então, eu acho que o Pomodoro, ele é muito bom, só que ele não é indispensável, porque você não vai usar sempre. Então, ele é situacional, só que eu não vou botar no situacional também, vou botar no útil, porque ele é situacional, ele é muito bom, só que eu acho que ele não é essencial, porque justamente por causa disso, porque você não vai usar sempre. Eu acho que é uma coisa muito, depende de algumas coisas, né? Você escolhe usar o Pomodoro quando você precisa ter uma noção melhor, quando você precisa ter uma organização melhor, quando você precisa fazer uma gestão melhor do seu tempo. Então é basicamente isso. Acho que o Pomodoro vai ficar no meio aqui, eu vou começar na média aqui. Se você discordar de mim em alguma coisa, bota nos comentários aí que eu quero saber também, porque eu acho que uma galera vai discordar disso aqui e de várias outras. E vamos lá, pro próximo, planejar amanhã. Então, planejar amanhã é basicamente você chegar no fim do dia e você pegar um tempinho ali, uns 5 minutos, 10 minutos que você tem no fim do dia, de noite, e você fazer o seu planejamento do próximo dia. Então, sei lá, mesmo que seja uma sexta, um sábado que vai ter o fim de semana, você planejar o que você vai fazer no próximo dia, né? Você vai planejar, por exemplo, a sua agenda, ou alguma lista de tarefas, ou só pensar o que você precisa fazer amanhã e escrever em algum lugar, né? Tirar da cabeça, basicamente. E, cara, não tem como colocar isso aqui, planejar amanhã, em outro lugar, senão no indispensável. Isso aqui é foda, porque tem dia que eu não faço isso, porque realmente não dá tempo, ou porque eu tô, nossa, muito cansado, muito ferrado da cabeça já, e aí eu não consigo planejar o meu dia de amanhã, e eu percebo que nos dias que eu não consigo fazer isso, eu tenho uma produtividade zoada, assim, cai muito a minha produtividade, então por isso eu coloco indispensável, porque quando eu não faço, eu
tenho consequências e quando eu faço eu percebo que é simplesmente assim, eu preciso fazer. Isso aqui é muito forte. Então, recomendo para qualquer pessoa, qualquer tipo de trabalho que você faça, você pegar um tempinho ali no seu fim do dia, que você já tá desligando ali, você já tá começando a acabar o trabalho ali, né? E aí você pegar e pensar, tá, o que eu preciso fazer amanhã, tarefas, se eu tenho alguma reunião, se eu preciso falar com alguém, qualquer coisa que você pensar, você escreve, anota, até porque isso aqui vai melhorar muito o seu sono, inclusive, né? Então eu vou falar um pouco mais daqui pra frente sobre isso, né? Mas isso aqui melhora muito o seu sono porque você tira as coisas da cabeça. Então isso aqui é indispensável. Música de foco. Esse aqui também tá famosinho até hoje, né? Que tem aquela Lo-Fi Girl lá no YouTube. Você provavelmente já viu isso aí se você trabalha em casa ou se você, enfim, gosta de assistir YouTube aí. E, cara, música de foco é uma coisa, assim, complicada, né? Não só, tipo, música de foco é basicamente você ouvir música, colocar alguma coisa pra você ouvir ali enquanto você trabalha. Então não precisa ser uma música de foco, pode ser, tipo, qualquer tipo de música. Complicado, tá? Isso aqui é complicado. Ontem eu tentei trabalhar enquanto eu ouvia música e não consegui, cara. Eu tentei, assim, tipo, uns 15 minutos e não deu. Eu tive que parar e ouvir nada, ouvir meus pensamentos enquanto eu trabalhava e realmente eu consegui ter foco muito maior. Isso aqui é complicado porque depende muito. Eu até colocaria no situacional aqui, ó. Depende muito se você faz um trabalho. Se você pega, por exemplo, um tipo de tarefa que você faz que é muito mecânica, assim, que é muito, tipo, você não precisa pensar muito. Isso aqui pode funcionar, tá? Pode funcionar realmente. Você pode colocar ali musiquinha pra trabalhar, pra fazer tarefas que você não precisa pensar, que você não precisa focar muito. Então, tarefa repetitiva, né? Coisa que a gente faz no dia a dia e às vezes acaba nem percebendo, né? Um hábito já. Você pode fazer isso. Mas eu vou colocar no inútil porque realmente, cara, qualquer distração que você tenha no trabalho não vale a pena. Você vai acabar com o seu foco de longo prazo, não é só de curto prazo. Você vai acabar com a sua capacidade de focar nas coisas e de memória até. Eu já passei muito por isso. Eu já fui muito o cara que ouvia música enquanto trabalhava. Isso aqui afetou muito o meu cérebro, no geral, minha capacidade cognitiva, sei lá o nome disso. Então, depois que eu parei de fazer isso, melhorou muito, bizarramente. Melhorou, minha memória melhorou, meu foco melhorou, minha atenção melhorou. Então, eu não recomendo. Então, a gente tem o primeiro inútil aqui. Você não deveria fazer isso. Claro que, cara, não dá pra falar que, nunca faça isso. Nossa, vai piorar a sua vida. Mas tenta não fazer. Tenta não fazer, tipo, recorrentemente, consistentemente. Eu falo isso como sendo uma pessoa que fez isso por muito tempo, por muitos anos. Eu já trabalho em casa há muito tempo já. E quando eu comecei a trabalhar em casa, eu comecei a fazer isso. Eu fazia isso muito e eu percebia as consequências. Então, não recomendo. Vamos lá, sistemas. Cara, sistemas é uma coisa diferente, porque sistema não necessariamente é um método ou é um hack, né? Um sistema é uma coisa muito maior. Só que eu coloquei aqui porque ele serve como um método de produtividade, né? Você consegue criar sistemas para você ser mais produtivo. Então eu quis colocar aqui para justamente mostrar que você consegue, em vez de, sei lá, criar metas, criar objetivos, né? Geralmente os sistemas, eles são meio que rivais, vamos dizer assim, né? Eles são meio que o contraponto de metas e objetivos. Eu gosto mais de usar sistemas, eu gosto mais de criar sistemas para fazer as coisas, para ser produtivo, do que criar metas e objetivos todo dia, criar metas assim, quero fazer 3 reuniões hoje, quero entregar 5 tarefas, entregar 5 currículos, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eu prefiro sistemas porque os sistemas, eles me fazem não precisar de outros fatores para fazer as coisas. Então, sistemas também eu gosto porque eu consigo basicamente não precisar de motivação, né? Não precisar de, inspiração, sei lá. Se eu tenho um sistema bem definido, eu consigo substituir muita coisa que eu precisaria para começar a fazer uma tarefa nova, porque eu já tenho um sistema para fazer, então eu já sei como que funciona. Sistema também pode ser a gente pode levar muito para processo, né? Se você tem uma empresa, né? Se você tem um negócio aí, você sabe que a gente precisa de processos dentro da empresa, e os sistemas, eles meio que são processos ali que você tem no dia a dia, que você sabe onde começa, onde termina, você sabe cada coisa que você precisa fazer durante o sistema. Então, para mim, vale muito a pena. Eu sou meio enviesado para falar de sistemas, porque eu trabalho com isso, né? Eu crio sistemas, então, cara, é indispensável para mim. Eu realmente não tem como trabalhar sem sistema. Cada coisinha, cada tarefa que você faz pode ter um sistema para tanto te deixar mais produtivo, quanto você conseguir delegar as coisas que você precisa fazer. Pelo menos alguma coisinha que você faz, em alguma tarefa, em alguma ação que você vai fazer, você pode delegar para um sistema. Então, isso aqui é simplesmente
extremamente indispensável. Próximo é a matriz de Eisenhower. Cara, a matriz de Eisenhower é basicamente você separar as suas tarefas em um quadrante. Você vai colocar ali as tarefas em cada quadrante e ele vai basicamente te fazer entender quais que você pode delegar, quais que você pode adiar, quais que você precisa fazer agora urgentemente e quais que você pode simplesmente não fazer, não precisar fazer. Então é basicamente isso. E aí você vai colocando ali, você vai arrastando as suas tarefas, né? Você vai colocando as tarefas em cada quadrante e você vai ter uma visualização melhor ali, você vai tendo uma clareza melhor do que você precisa fazer, do que você é obrigado a fazer, do que você pode adiar, do que você pode delegar, enfim. Então é basicamente isso. É um método para você se organizar melhor, para você visualizar melhor, para você ter uma clareza melhor do que você vai fazer ali no dia a dia. Cara, eu acho que é útil, sim, ele é útil, só que é situacional. Vai ser o primeiro que eu vou colocar aqui no situacional, porque você não vai usar isso aqui todo dia, você não vai ter saco pra, vou pegar aqui as 7 tarefas que eu tenho pra fazer hoje e eu vou fazer a separação aqui em cada quadrante, vou ver, não, o que eu preciso fazer e tal, não sei o que. Eu acho que funciona muito bem pra momentos específicos, pra quando você tem, por exemplo, muitas tarefas e você precisa separar elas, você precisa ter uma clareza melhor, tá, onde que eu faço isso e tal. Só que hoje em dia você consegue simplesmente jogar suas tarefas numa IA, por exemplo, e pedir pra ela, ó, me ajude a definir o que eu posso fazer, o que eu posso fazer e tal. Ela vai fazer a matriz de Eisenhower pra você e você já vai também sair ali da IA com, sei lá, você pode sair com um sistema, você pode sair com outras coisas aqui de baixo pra você conseguir se organizar ainda melhor. Então, por que eu botei no situacional? Porque eu não acho que você precisa usar um aplicativo pra definir a sua matriz de Eisenhower todo dia. Você não precisa usar de um jeito prático isso aqui, né? Aplicável isso aqui todo dia. Então, por isso que eu vou deixar aqui no situacional. Bom, regra dos 5 minutos. Vamos lá. Tem a regra dos 5 minutos e tem a regra dos 2 minutos. A regra dos 5 minutos é quando você não quer fazer alguma coisa e você se esforça pra fazer por pelo menos 5 minutos. Então, essa é a regra. Então, eu não quero gravar um vídeo. Beleza, não tô afim de gravar vídeo hoje. Aí eu pego e eu penso, tá, o que eu preciso pra gravar um vídeo? Eu preciso primeiro preparar o vídeo. Tá, o que eu preciso pra preparar esse vídeo que eu vou gravar? Tá, eu preciso pesquisar na internet, eu preciso pedir pra Maiá pra fazer o roteiro pra mim. Beleza. Pensei nisso aqui, percebe que eu pensei por 10 segundos. Eu pensei, o que eu preciso fazer pra fazer essa tarefa? Às vezes a tarefa vai levar, sei lá, umas 3, 4 horas, 5 horas. Você não tá com saco pra fazer ela, só que você vai tirar ali pelo menos 5 minutos pra fazer. Então, 5 minutos não é nada, só que já é o bastante pra você começar a ligar o seu cérebro, começar a falar pra ele, ó, eu vou fazer isso aqui, você vai aceitar, eu vou fazer de qualquer jeito isso aqui, porque eu preciso fazer por pelo menos 5 minutos. Então, pelo menos 5 minutos você vai focar nisso aqui e você vai fazer pra mim. No caso, eu falando pro meu cérebro, né, fazer isso. Então, é basicamente isso. Cara, eu acho que funciona muito bem, tá? Funciona melhor pra quando você não tá com saco de fazer nada e você pega e você sabe que você precisa fazer. Então, pela força da sua responsabilidade, pela força da sua disciplina, do seu comprometimento ali no dia a dia, de trabalhar, de fazer as coisas importantes, você vai e usa essa regra dos 5 minutos. E eu acho que, eu vou deixar ela aqui mesmo, ó. A regra dos 5 minutos, ela é mais útil e menos situacional do que a matriz de Eisenhower, eu acho. Só que não é mais útil do que o Pomodoro. Então, acho que esse aqui é o lugar ideal pra ela. Não é essencial também, porque, sei lá, tem dia que você vai só fazer o bagulho. Você vai, tipo, tá, eu preciso fazer, eu vou fazer e vou fazer por 1 hora, 2 horas, quantas horas eu precisar fazer e é isso. Então, a de 5 minutos é situacional, só que é mais útil do que a matriz, então eu vou deixar aqui em cima. Agora, a regra dos 2 minutos é um pouco diferente da dos 5 minutos, que é basicamente você pensar numa tarefa que você precisa fazer e se ela vai levar se ela leva menos de 2 minutos ou até 2 minutos para fazer, você vai e faz na hora, você faz imediatamente. Então você, por exemplo, eu vou juntar com alguma outra coisa aqui, ó. Então eu criei uma matriz de Eisenhower e eu tenho ali umas tarefas ali para adiar, para delegar, para excluir, apagar ou para fazer agora urgentemente. Para organizar melhor essas tarefas também, por exemplo, eu tenho 5 tarefas no delegar. Só que eu tenho 2 dessas tarefas que tá ali no meu quadrante de delegar, eu consigo fazer em 2 minutos. Então, o que eu faço? Para eu já tirar essas tarefas, para eu já tirar da minha frente, eu vou e faço. Faço na hora ali. 2 minutinhos, pô, sei lá, ligar para alguém, mandar uma mensagem para alguém. Às vezes tem nessas tarefas no dia a dia, assim, de mandar uma mensagem ou pegar um documento que você esqueceu de mandar ontem para uma pessoa e mandar agora pra pessoa. Então, assim, eu acho que é muito boa, sim. Ela é muito... Eu vou até colocar no essencial, cara. Vai inaugurar aqui o nosso essencial, porque tirar as coisas da frente é muito importante. Então, o método GTD, né, inclusive, não tá aqui porque ele é um método, ele é um sistema à parte, é um sistema completo, né,
O GTD, o Getting Things Done, ele foca muito nessa questão de você precisar tirar as coisas da sua cabeça, né? Então você precisa escrever as coisas, você precisa documentar as coisas, você precisa tirar da cabeça. Por isso que ir dormir pensando em coisas que você precisa fazer nunca é o ideal, até porque você não vai conseguir dormir, você pode ter insônia, você pode acordar no meio da noite lembrando de fazer alguma coisa. A regra dos 5 minutos, ela ajuda muito nisso aqui, de você focar, inclusive, focar nas tarefas que são mais importantes e que vão levar mais tempo, que vão tirar mais energia, porque você vai gastar pouca energia para fazer uma tarefa que realmente não precisa de muita energia, não precisa de muito esforço, e você vai tirar da sua cabeça, então você vai conseguir priorizar muito mais, você vai conseguir abrir espaço para coisas que são mais importantes. Então, a regra dos 5 minutos eu acho muito boa, vou deixar no essencial aí. Bom, vamos lá, blocagem de tempo. Essa aqui também tá junto com o Pomodoro aqui, das mais famosas, né, das que mais o pessoal usa e que o pessoal mais fala sobre. Para quem não sabe, blocagem de tempo é você pegar, por exemplo, o seu dia, você abre ali o Google Agenda e você pensa ou no seu dia ou na sua semana, né? Tem gente que consegue fazer para a semana inteira, tem gente que faz só pro dia, para priorizar ali as tarefas. E aí você delimita os tempos, os prazos, a duração das tarefas e você vai colocando ali, você vai criando os blocos de tempo para fazer cada coisa. Então, por exemplo, das 10 a meio-dia, eu vou fazer tal coisa, eu vou escrever um contrato, aí da meio-dia até 1 hora eu vou escrever um artigo de blog. Você coloca também, inclusive, as coisas que não são tarefas, que não são de trabalho, para você realmente fazer essa blocagem de tempo completa. Então, você coloca, tipo, horário de almoço, horário de janta, horário que você precisa fazer outras coisas que não tem a ver com o trabalho, enfim, levar o seu cachorro para passear, levar o seu filho na escola. Então, você coloca tudo isso e aí você abre o seu Google Agenda e ele tá todo blocadão, ele tá todo assim, ó, tá cheio de cor, cheio de coisa aqui. E, cara, pra mim, a minha opinião sobre blocagem de tempo é que eu colocaria até no inútil aqui, pra mim, né? Tipo, eu sei que muita gente usa e funciona, né? Faz funcionar isso aqui, mas a quantidade de energia que eu percebi que eu preciso pra fazer isso aqui funcionar é absurda. Então, assim, e demora muito pra fazer isso aqui também. Só de eu falar, só de eu explicar como fazer uma blocagem de tempo, eu já fiquei cansado. Você também provavelmente já ficou cansado aí só de ouvir. Então é um saco. Eu vou colocar no situacional, por quê? Porque eu acho que funciona muito bem quando você realmente tem tarefas, quando você tem eventos que vão acontecer na sua rotina e você precisa delimitar as outras tarefas que não são eventos e você precisa fazer elas funcionarem circundando ali os eventos que você tem. Então, por exemplo, eu tenho uma reunião da meio-dia até as 2 horas amanhã. Só que amanhã eu também delimitei, eu também preciso fazer, sei lá, outras 5 tarefas. Então, eu sei que da meio-dia até as 2 eu não posso colocar nenhuma dessas tarefas. Então, aí sim vale a pena você fazer isso, porque numa lista de tarefas eu não conseguiria, né? Eu não conseguiria ter essa noção. Até conseguiria, na verdade, né? Se o seu sistema que você usa de lista de tarefas te permitir ver com calendário, ver em timeline, enfim, ver uma visualização específica. Inclusive, eu tenho um sistema muito bom de lista de tarefas para você usar, é de graça, um template no Notion, então link aqui embaixo na descrição. E aí sim, vale muito a pena de você usar a blocagem de tempo, de você fazer essa blocagem. Mas só vale a pena nessa situação onde você tem vários eventos na sua semana, na sua rotina, você tem várias reuniões marcadas, você tem, sei lá, tem que dar uma palestra, você sabe o tempo certinho que você vai fazer aquilo. Então, nesse caso, vale a pena, mas por demorar muito para fazer isso aqui, por você, nossa, precisa usar uma energia absurda. Às vezes tem tarefas que você não precisa fazer no horário específico, só que você vai precisar se esforçar, você vai se forçar a definir um tempo para ela, para você fazer. Então isso aqui, para mim não é muito legal não. O que é legal para mim é a blocagem de energia, que para mim funciona muito melhor. Então, para você que não sabe, blocagem de energia, qual que é a diferença da blocagem de tempo, né? Vou até colocar as duas juntas aqui, ó. Então, blocagem de tempo, você faz a blocagem com base nos horários, com base em horários que você tem ali. Então, é um fator externo que você tem. A blocagem de energia é um fator interno. Então, depende muito das tarefas que você se sente mais energizado
priorizado ou que você define ou que você pega pelo período do dia. Então, por exemplo, uma tarefa que eu tenho para fazer geralmente nas minhas semanas é gravar vídeo. Eu sei que para gravar vídeo eu preciso de X esforço e eu preciso de X energia, eu preciso de X tempo. Então, beleza, eu já defini esses 3 fatores aqui. Só que gravar vídeo é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu não fico esgotado depois que eu faço, né? Se eu pego para gravar um vídeo de noite ou de manhã, não tem tanta diferença. Apesar de que se eu pegar para gravar de noite, eu vou estar com menos energia, então eu vou estar entregando menos aqui no conteúdo, né? Vou estar fazendo menos coisas assim e tal, tá falando mais baixo, enfim, vou estar mais lento no geral. Então, provavelmente o conteúdo não vai ser tão bom por causa disso. Qualquer tarefa que você for fazer vai seguir esse padrão. A questão é que tem tarefas que você faz, tem ações que você precisa fazer no dia a dia que vão te esgotar completamente. E aí, o ideal é você não colocar essas tarefas que vão te esgotar, que você odeia fazer, coisas tipo burocráticas, né? Coisas que todo mundo odeia fazer, só que você tem as suas tarefas que você odeia fazer, que outra pessoa pode amar fazer também. Então, depende muito de cada pessoa. E aí, você colocar essas tarefas para fazer no começo do dia é uma burrice sem tamanho, porque você vai terminar de fazer aquilo ali e você já vai estar esgotado. Então, o seu dia, o resto do dia vai ser um lixo. Você não vai ser nada produtivo por causa disso. Então, a blocagem de energia é diferente da blocagem de tempo por causa disso, porque ela agrega outros fatores muito pessoais, né? Muito característicos ali de cada pessoa. Por isso que eu gosto muito mais de fazer blocagem de energia. Eu pego as minhas tarefas, eu entendo quanto de esforço eu preciso fazer para cada tarefa e quanto de energia eu preciso colocar naquilo e se eu vou ficar esgotado, se eu odeio fazer aquilo ou não. Então, por exemplo, você pode odiar fazer reunião. Se você faz uma reunião já de manhã, depois da reunião você já vai estar zoado já. Você vai estar tipo, eu preciso fazer uma outra tarefa muito importante depois da reunião, só que eu já vou perder muita da minha capacidade, né? Muito do meu poder de produtividade ali para fazer o negócio. Então, eu acho que blocagem de energia é uma coisa que, aliada ao sistema, aliada a todos esses de cima aqui, é muito foda. Eu recomendo muito você fazer, se você ainda não faz. Acho que sempre vale a pena de fazer isso. E não demanda muito tempo para você fazer do que a blocagem de tempo, porque é só você pensar, tá, quais são as tarefas que mais me demandam energia, que eu fico fudido depois de fazer. Então eu vou colocar para fazer no começo do dia. É isso. Você não precisa colocar um tempo, você não precisa colocar um período específico, não precisa definir as horas que você vai fazer, é só você colocar, vou fazer isso aqui no começo do dia, isso aqui no fim do dia. Acabou. Próximo aqui, a regra do Pareto, né? Do meu mano Pareto, 80-20. Se você não sabe, ele apresenta que 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Isso aqui, né, para resumir, é basicamente a priorização. Então, a questão de você priorizar as tarefas que vão entregar mais resultado para você. Pareto também não tem nem o que falar, é indispensável também porque se aplica para muita coisa. Então, não é situacional, não é só útil e não é só essencial. Ela é essencial e é indispensável porque sempre que você puder pensar, tá, o que vai me trazer mais resultado? É isso que eu vou precisar fazer. Você consegue, inclusive, economizar sua energia em fazer mais um monte de coisa daqui, ó, tá vendo? Mais várias outras coisas, porque você só vai pensar, tá, o que eu preciso fazer? O que vai me dar mais resultado? O que eu posso colocar o máximo do meu esforço agora que vai me trazer mais resultado, ou em curto prazo, médio prazo, longo prazo, enfim. Porque geralmente a gente tem tarefas, todo dia a gente tem tarefas que não vão dar resultado nenhum, só que a gente precisa fazer, que geralmente são aquelas tarefas de apagar incêndio, né, que todo mundo tem. E a gente tem tarefas também que vai demandar muito mais esforço, vai demandar muito mais energia, só que vão entregar muito mais resultado do que as tarefas que é só apagar incêndio. E é nessas que a gente tem que focar e é nessas que vão trazer mais, que vão valer mais a pena de fazer. Principalmente quando você tiver mais energia, porque você faz com mais qualidade também. Então, é isso pra mim, é indispensável. Sempre que eu consigo pensar nisso, eu penso, né? Então, também muito baseado no livro A Única Coisa, que se você não leu também, eu recomendo muito você ler, que vale muito a pena pra você aprender a priorizar as coisas, né? Lá no livro ele fala que a gente precisa ter no máximo de 3 a 5 tarefas importantes no dia. Então, tem gente que tem, tipo, começa o dia com uma lista de tarefas absurdas, assim, gigantesca, de 10, 15 tarefas, e mesmo que a pessoa faça várias dessas tarefas, ela ainda vai ficar esgotada e ela ainda vai se sentir um lixo, porque ela não fez a maioria das tarefas que ela tinha se proposto a fazer. Então, você colocar menos tarefas mais importantes, delegar o que não for importante, adiar o que não for tão importante e focar no que dá mais resultado, isso aqui é absurdo e vai, inclusive, te dar muito mais energia no geral para fazer as coisas. Vai te deixar realmente muito mais produtivo
produtivo de verdade. Então é um método que vale muito a pena para tudo. Eat the Frog aqui, né? O comer o sapo, que é basicamente você pegar a primeira tarefa do seu dia, tem que ser a mais difícil, tem que ser a que mais demanda esforço, e você precisa fazer ela no começo do seu dia e pegar a tarefa mais difícil. Então é isso. Eu fui redundante aqui, mas é basicamente isso. Então são dois fatores, é uma tarefa difícil e o começo do seu dia. E você junta esses dois e termina a tarefa mais difícil, que te demanda mais energia, para fazer no começo do seu dia, onde você tem mais energia. Então, cara, eu também acho que é indispensável, tá? Só que eu não vou colocar no indispensável porque porque a gente consegue substituir isso aqui, né? E isso aqui é só uma fração, tipo, é uma coisinha rápida, assim, é uma coisa muito simples também, né? Comer o sapo, você já começa o seu dia lutando contra um dragão, uma coisa gigante e difícil de fazer, e é basicamente isso. Então eu vou colocar no essencial porque no indispensável você já consegue fazer essas coisas. Com a blocagem de energia e com o Pareto e com um sistema de hábitos que você acorda, faz todos os seus hábitos ali e já começa a fazer a tarefa mais difícil, você já engloba o Eat the Frog. Então, com essas três coisas que estão no indispensável, você já consegue fazer essa do essencial. Mas, é claro que também é essencial, então eu vou deixar aqui, eu acho que é até mais essencial do que a dos 5 minutos, dos 2 minutos, né? Então eu vou deixar aqui na frente. Próxima aqui, penúltima, é o rastreamento de tempo. Para quem não sabe, é quando você define, quando você acompanha quanto tempo que você gasta para fazer cada tarefa. Então, cada tarefa do seu dia, você pega ali, você começa um timer, por exemplo, e aí você, quando você terminar a tarefa, ou quando você fizer uma pausa, por exemplo, no Pomodoro aqui, você pega e pausa esse timer, e aí no fim do dia você sabe exatamente quanto tempo você levou para fazer cada tarefa do seu dia. O rastreamento de tempo eu vou colocar no essencial. Por que é essencial? Porque quando você tem uma agência, por exemplo, quando você tem uma empresa que você quer saber, principalmente, qual que é a lucratividade dos projetos que você faz na agência ou na empresa, ou quando você quer saber quanto tempo cada colaborador da sua empresa leva de tempo para fazer as coisas, isso aqui é indispensável, tá? Você precisa fazer isso, porque ele vai justamente te dar muitos insights de como que as coisas funcionam. Inclusive, se você conseguir juntar com sistemas, né, integrar com sistemas ali, com automação, e juntar também com blocagem de energia e Pareto, cara, isso aqui é surreal. Isso aqui só vai te dar benefício. Se você não conseguir juntar com outras coisas, ele pode ser útil, então ele pode cair para cá, mas eu acho que é essencial justamente por isso, porque ele é muito útil no sentido de você ter muitos insights, de você conseguir ter muitos dados. Então ele te entrega muitos dados importantes para você, tanto sobre você, quanto tempo você leva para fazer cada coisa. Ele consegue te mostrar, inclusive, quanto de energia que você precisa ou quão esgotado você fica depois de cada tarefa, com esses insights que ele vai te dar. Então, para mim é essencial. Eu coloquei no indispensável, mas não é sempre que eu fico visualizando isso, né? Não é sempre que eu fico em cima de rastrear o tempo das minhas tarefas. Todo dia eu faço, tá? Todo dia eu faço isso aqui. Só que não é sempre que eu fico em cima dos dados, das métricas. Então, vou colocar aqui no essencial, porque eu acho que é foda, eu acho que é um método muito bom pra gente fazer, né? Dá trabalho também, dá um pouquinho de trabalho. Não dá tanto trabalho quanto a blocagem de tempo, mas dá um trabalhinho, você precisa sempre ficar em cima ali. Mas eu acho que vale muito a pena pelo trabalho. Ele te entrega muito resultado. E, pra terminar, né? Nada mais justo do que a gente acabar com o nosso ritual do fim do dia, que é muito parecido com o planejar amanhã, só que o ritual do fim do dia, ele também vai te dar um sono melhor, então você vai conseguir dormir melhor. Eu falei que eu ia falar um pouco mais sobre sono, né, sobre saúde no geral, agora, né, no fim do vídeo, é justamente para falar do ritual do fim do dia, que quando eu comecei a fazer isso aqui, antes eu não fazia, sei lá, alguns meses atrás eu não fazia nada, eu só desligava o computador, ia tomar banho, ia escovar os dentes e dormia, basicamente isso. E eu ia dormir pensando em trabalho ainda, pensando em coisas que eu precisava fazer amanhã, ou coisas que eu deixei de fazer hoje, tudo mais. Quando eu comecei a fazer um ritual, que é basicamente sei lá, depois do trabalho eu pego pra assistir um filme, assistir uma série, jogar alguma coisa, rapidinho assim, tipo, 1 hora só pra eu delimitar, eu defini assim, pô, ó, eu trabalhei até agora, e agora eu vou parar de trabalhar, então eu vou falar pro meu cérebro isso aqui, ó, agora eu parei de trabalhar e eu quero relaxar, porque o cérebro, ele não funciona, tipo, não é um interruptor, é um negócio que é natural, assim, então você precisa, primeiro, né, ficar longe de tela também, ou
se você precisar ficar vendo alguma coisa no celular, no computador e tudo mais, se você precisar realmente de tela, você usa um óculos. Então eu tenho um óculos de vermelho aqui, ó, vermelhão assim, que ele tem um filtro de luz azul. Me ajuda muito a dormir isso aqui. Deu 7 horas, deu 8 horas, eu já boto o óculos pro meu corpo produzir melatonina e eu conseguir dormir melhor. Então funciona muito isso aqui, já faz parte do meu ritual. Outra coisa é eu colocar uma musiquinha ali de relaxamento, musiquinha de dormir. Também me ajuda muito, porque antigamente eu colocava vídeo no YouTube pra tomar banho, pra escovar os dentes, pra fazer todo o finalzinho ali do dia. Só que geralmente esses vídeos eram justamente sobre trabalho. Então eu colocava uns vídeos que iam me fazer ficar pensando, iam me fazer, tipo, ter ideias. E, cara, de noite não é hora pra ter ideia de negócio novo, tá ligado? Não é hora pra ter ideia de aplicativo, não é hora pra ter ideia de solução de cliente, não é hora pra isso. É hora pra desligar o cérebro e já começar a entrar na frequência ali de estar dormindo. Então, o ritual é indispensável. Não tem como não colocar no indispensável, porque isso aqui, ele vai te dar um sono melhor. Se você não dormir bem, você não vai produzir nada. Então, é o maior hack de produtividade aqui pra gente resumir o vídeo, pra acabar o vídeo do jeito certo, é dormir bem. Se você não dorme bem, você não tem porra nenhuma, irmão. Você não vai produzir nada. Não adianta você usar todos os do indispensável aqui, não adianta. Você não vai produzir nada porque você não dormiu bem e o seu cérebro é uma coisa assim, fisiológica. Quanto menos sono você tiver, quanto menos qualidade de sono você tiver, menos energia você vai ter, menos produtividade você vai ter, e é basicamente isso. Então, o ritual do fim do dia, pra mim, também é indispensável. Precisa fazer isso aqui. Então, olha aí como ficou a nossa lista, né? Indispensável ficou planejar amanhã, sistemas, blocagem de energia, Pareto, né? Regra do Pareto do 80-20, ritual do fim do dia, ritual de finalização ali, de relaxamento. Aí você pode colocar, tipo, você pode meditar, você pode rezar, você pode ler a Bíblia, você pode ler alguma coisa, ler um livro. Eu, no caso, o que eu faço é basicamente isso que eu falei, né? Eu só coloco uma musiquinha ali pra dormir, coloco o meu óculos a partir das 8. Ah, uma coisa muito importante também é comer, fazer a última refeição do dia, pelo menos 3 a 4 horas antes de dormir também. Isso aqui é indispensável. Isso sim é indispensável, você dormir com a barriga vazia. Você precisa fazer isso, porque pro seu corpo fazer a digestão do jeito certo do alimento que você come, ele precisa de um tempo grande, tipo 3 horas, 2 horas, 3 horas, e ele precisa também de muita energia. Então, seu corpo vai ficar ligado, ativo, enquanto você tiver que fazer a digestão. Então, não adianta nada você comer e ir dormir, porque você vai ficar acordado. Basicamente isso. Seu corpo não vai relaxar, porque ele tem um trabalho para fazer ali. Então, não coma logo antes de dormir, espera pelo menos umas 3 horas, busca comer sempre mais cedo. Aí, no essencial, ficou o Eat the Frog, o comer o sapo, o regra dos 2 minutos, o rastreamento de tempo. No útil ficou o Pomodoro e a regra dos 5 minutos. E o situacional ficou a matriz de Eisenhower e a blocagem de tempo. E no inútil ficou a música de foco. Realmente, eu acho que eu gostei, ficou só um no inútil. Você pode testar todas elas, né? Eu acho que todas valem a pena você testar. Menos a música de foco, menos ouvir música enquanto você trabalha. Isso aqui não vale a pena. Mas claro que acontece, né? Inclusive qualquer tipo de distração, né? Isso aqui eu vou colocar no distração, né? Eu tô colocando isso aqui definindo como uma distração que você vai ter no trabalho. Não é legal ter distrações no trabalho, principalmente quando você faz tarefas que você precisa ter um pensamento mais estratégico, um pensamento mais analítico. Você precisa realmente focar e colocar a sua atenção naquilo para tirar o maior proveito daquilo, para ter o melhor resultado. Eu tô levando em conta isso aqui também, por isso eu coloquei no inútil, porque não vale a pena você se distrair enquanto trabalha, por mais bizarro que pareça falar isso, mas muita gente acaba criando o hábito, né, de ouvir música, de ver vídeo enquanto trabalha, então isso aqui não é lá muito saudável, beleza? Então ficou assim a nossa lista. Bota nos comentários aqui o que você achou, bota nos comentários se você tem algum método aqui que você gosta muito de usar, que você já usa, né, que você já conhece e tal, ou se tem algum método que você não conhecia e você vai testar agora. Bota nos comentários aqui para eu saber o que você achou da lista, né, o que você achou da minha opinião aqui sobre os métodos. E se você curtiu o vídeo, dá um like também para eu saber que você gostou, para eu trazer mais como esse aqui. E lembra que eu tenho uma loja de templates grátis no Notion com vários sistemas que essa lista aqui de métodos eles vão te entregar. Então, eu tenho um sistema de rastreamento de tempo, de time tracker, né? Eu tenho o sistema de Eat the Frog também, de tarefas. Eu tenho o sistema de blocagem de tempo, de matriz de Eisenhower também. Então, assim, tem vários ali que você pode baixar de graça e começar a usar no seu Notion. Não precisa usar aplicativo, não precisa pagar também para ter os benefícios de cada coisa dessa. Você pode simplesmente usar um templatezinho no Notion que já vai te ajudar muito. Beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto.